Olá, está começando o programa UFO no Plural. E hoje você vai conhecer um pouco mais sobre o Comitê Autônomo, que tem como lema a luta pela democracia, formado por professores, técnicos administrativos e estudantes de diversas unidades acadêmicas da universidade. Para participar do nosso bate-papo de hoje, estão aqui o professor da Faculdade de Direito, Alexandre Garrido, o técnico administrativo Paulo Henrique Rodrigues dos Santos e o estudante Diego Leão. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio da TV Universitária. Paulo Henrique, quais eram os anseios na época da criação do comitê e quando que ele foi criado? Pois é, essa é uma questão interessante, né? E nos debates todos que nós temos feito e buscando as experiências que nós temos vivenciado a nível da humanidade mesmo, podemos buscar lá na Grécia, né, onde todo cidadão era igual, né, ali era um sistema democrático. Mas era uma democracia direta, né? Exato, só que quem era cidadão? O cidadão era aquele que era, primeiro, grego nato e segundo, que tinha posses. Então, quando você vai ver o conceito de democracia colocado ali, é preciso ver que há uma parte da sociedade que fica excluída. Saímos então daquele espaço e viemos agora para a atualidade, e no Chomsky faz um debate interessante sobre isso, e aí há algumas questões que definem o que é democracia. Aonde houver desigualdade, não tem democracia. Essa igualdade é mais difícil quando é uma democracia representativa, ao invés da direta? Olha, ela é um pouco mais problemática, né? Justamente porque ele entra ali elementos mais culturais. Há uma tradição no país, no Brasil, né, desde a sua colonização, de que eu não tenho o potencial para discutir e para definir. Há sempre alguém que é melhor do que eu ou que tem as devidas condições, né? E ao longo do tempo nós vimos isso sendo definido através dos coronéis. Então tem toda uma cultura do coronelismo, né, na política brasileira, na administração pública brasileira, né? Quando se pega o Brasil e você diz o seguinte, olha, um país continental, como Portugal vai controlar isso? Olha, ele coloca o sistema de capitanias e diz para o capitão, olha, isso aqui é seu, vai cuidar. Ele vê aquela responsabilidade de cuidar de uma capitania, daquela extensão de terra e da produção e prestar contas à coroa, e ele diz, mas depois disso, o que que eu tenho? Daí, o que que nós temos? Essa capitania, então, é hereditária. O hereditário foi incorporado como passará para as gerações futuras, descendentes meus, o domínio. E é isso que prevalece até hoje. Em várias situações, você vai ver a universidade, como ela é formada em várias regiões, ela é praticamente loteada pelas oligarquias locais. Então você vai ver determinados cursos, eles são dominados e o seu conteúdo ele é direcionado para atender uma lógica conforme um grupo social naquela região. Então essas questões todas a gente vai discutir quando falo de democracia, as pessoas lembram apenas do voto, né? É democrático que eu posso votar para presidente, que eu posso votar para prefeito, para vereador. Na universidade, é democrático porque eu posso votar para reitor, né? E a democracia não pode ser resumida ao voto. Ela tem que estar no seu cerne a participação, né? O reconhecimento de cada indivíduo. Então, por isso que hoje, quando nós anunciamos que era preciso da gente se reunir, reorganizar, e aí um dado interessante, porque quando você pega uma central sindical, por exemplo, e ela aponta um caminho, é natural esse caminho ser construído no país todo porque ela é de âmbito nacional. Quando você pega uma outra organização da sociedade civil, que também tem âmbito nacional, quando ela aponta um caminho, tudo isso é capilarizado no país todo. Nós não temos uma organização nacional. No entanto, há uma necessidade, talvez pela cultura e a tradição da universidade como berço para o debate sobre a democracia, a produção do conhecimento e buscar vincular a sua produção com as necessidades da região em que ela está inserida, e nós assistimos então no país todo, naquele tumulto todo ali, mesmo sem uma coordenação, em várias universidades se instalaram os comitês como nós estamos com o nosso comitê aqui. Daqui a pouco a gente continua esse nosso bate-papo. UFO no Plural vai para o intervalo, a gente volta já já. Continue aí. O
Os mineiros, apesar das dificuldades, estão superando velhos desafios. Com os fóruns regionais, o governo de Minas Gerais foi a todos os territórios para ouvir de perto a população. E as entregas começaram a chegar. Os fóruns inauguram um novo jeito de governar, onde a população participa e define com o governo as políticas para cada região. Assim, o Estado vence desafios, ao lado de quem sabe o que mais precisa ser feito. Os mineiros. Minas Gerais. Governo de todos. Estamos de volta e hoje o programa UFO no Plural fala sobre um comitê autônomo formado por membros da Universidade Federal de Uberlândia e que tem como causa a luta pela democracia. Bom, quando a gente fala em democracia, a gente pensa em algo, para ficar mais claro para quem está em casa, você colocar várias pessoas numa mesma linha de partida para que elas tenham condições de chegar até a linha de chegada. O ensino público hoje, nos diferentes níveis, mas vamos falar da universidade pública, por exemplo. Você acha que funciona dessa forma? Apesar de ser um acesso, né, de graça, tem todo um processo ali em que as pessoas prestam as provas, seja através do SISU ou de vestibular próprio da instituição. Você acha isso democrático? Da forma que é hoje, é democrático? A gente tem algumas mudanças, né, que foram importantes, né, como a política de cotas, né, de reserva de vagas, né, para as universidades públicas, que ela faz com que tenha uma condição, né, de disputa um pouco mais equitativa, né, porque a gente tem diferentes condições de quem vem pelo acesso no ensino médio e no ensino fundamental, né. Se a gente for comparar, né, a questão, né, de quais as condições, né? E aí, quando eu estou falando disso, não estou querendo dizer que o ensino privado ele é melhor, mas a gente tem que pensar na perspectiva que os bens culturais, o que você tem de acesso, né, de equipamentos e de recursos, né, para acessar a educação pública nos diferentes níveis, é diferente. Isso é uma história, né, como é a do nosso país, você também tem uma série de desafios que não foram contornados. Né? Por exemplo, a gente tem uma desigualdade social muito forte e ainda vigora, por exemplo, também, né, permeado em toda a sociedade, um racismo, que pode ser expressado de forma violenta ou de uma forma mais sutil, né, tirando aí oportunidades, né, de determinados setores da sociedade. Então a gente acredita, né, que a gente teve esses avanços, né, que são a reserva de vagas, que faz com que hoje, né, a gente tem a condição de contrapor esse certo elitismo que existe, né, para acessar o ensino superior brasileiro, mas ainda a gente tem ainda que avançar muito, né? Por isso que a gente trabalha com uma perspectiva de democracia que não isola a perspectiva de direitos sociais, né? A gente acredita que é preciso, né, que as pessoas tenham direitos iguais. Isso aí perpassa, inclusive, por aspectos econômicos e para a eliminação da desigualdade e da exclusão social no nosso país, né? Sim. Professor, essa democracia, considerando essa questão que eu estava conversando com o Diego, o senhor acha que ainda está longe, ainda precisa muita coisa para realmente essa democracia ocorrer de fato? Sem dúvida. Em conexão com as falas, né, dos companheiros, eu destacaria alguns pontos, né, que chamam a nossa atenção para limitações e riscos que a democracia enfrenta na atualidade. Por exemplo, recentemente uma polarização muito acentuada da sociedade, a propagação de discursos de ódio e de preconceito, segmentos da sociedade saudosistas do período da ditadura civil-militar de 1964, presentes também fortemente na cidade de Uberlândia. Então, por esse lado, nós temos um enfrentamento dos valores democráticos em relação a segmentos e práticas que procuram desqualificar determinados cidadãos, determinados grupos sociais, e nesse sentido ataca-se a igualdade democrática. Ao mesmo tempo, nós temos toda a retomada nesse governo interino de um discurso neoliberal, tecnocrático, que por sua vez também esvazia a participação democrática. É a substituição do governo popular
do nosso voto pelo governo dos especialistas. Isso também é muito perigoso. Em terceiro lugar, nós também temos o avanço fortíssimo de pautas conservadoras na política e na moral. Pautas conservadoras em relação aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, a questão de gênero. Podemos pensar também na questão que hoje vem ganhando espaço por parte da atuação desses grupos conservadores, né, em relação à questão de críticas políticas afirmativas, que o Diego apontou bem, que foi um grande avanço no âmbito do ensino superior nos últimos anos, né? E, por fim, a democracia também ela precisa lutar nos dias atuais contra, e aí eu remeto ao campo do direito, contra investidas de órgãos e instituições que não são legitimados democraticamente, que no lugar de buscar a cooperação, auxiliar instituições democráticas e a própria universidade, em alguns momentos dificultam o debate, cerceiam o debate, ou então limitam a própria participação, como, por exemplo, poderia citar segmentos e decisões tanto da Justiça quanto manifestações do Ministério Público que vêm sendo criticadas, inclusive pela comunidade jurídica. Professor, vocês pretendem, com esse comitê, dar uma certa voz para um determinado alvo aqui dentro da universidade, um determinado público, envolvendo funcionários, alunos, como que é isso? Sim, acredito que o objetivo principal é reverberar, é dar voz, né? Eu digo uma parcela que pode ser ignorada, por exemplo. Não, sem dúvida, tanto funcionários, servidores, quanto a comunidade externa precisam ter esse espaço, e nós pretendemos sim, bem, com todas as nossas limitações e humildade, né, dar voz, né, no sentido de congregar a maior participação possível de segmentos, instituições, frentes, movimentos sociais, nesse momento em que realmente, como o Paulo e o Diego destacaram, nós enfrentamos dificuldades, né, para a consolidação da nossa democracia. Então, todo um conjunto de pautas afirmativas, seja em relação a gênero, etnia, questão quilombola, questão indígena, questão estudantil, a questão trabalhista, todas essas demandas precisam ter voz e o nosso intuito, mesmo que modesto, e acreditamos que irá crescer, é promover esse debate, amplificar esse debate, né? O comitê ele segue uma linha de outros comitês de universidades no Brasil todo e também de instituições científicas. Instituições científicas como instituições na área dos historiadores, das ciências sociais, da antropologia, da filosofia, a SBPC, as instituições que se manifestaram preocupadas em defesa da democracia e contra o risco de ruptura democrática que nós estamos experimentando. Porque aí será ruim para todas as instituições e para todos nós. Paulo, de que forma que vocês pretendem assegurar o respeito, né, com relação a essa pluralidade aí democrática? Olha, justamente promovendo, como nós já falamos antes, promovendo mais espaço de debates. No início havíamos colocado qual era o significado da democracia, a gente falava da desigualdade, né, diminuir da desigualdade, de abrir o espaço, ter o acesso. A gente não vai cumprir o nosso objetivo se a gente sair dessa linha. Então, para cumprir o nosso objetivo, vamos ter que ampliar. E aí, como a universidade, por uma questão estrutural, tem seus muros e os seus portões e os seus horários, eu acho que nós devemos, inclusive, avançar um pouco mais, porque essa universidade, como patrimônio público, está escrito no muro lá, é um patrimônio público a serviço do público, se necessário for, tem que ir até a comunidade externa, chamá-los para uma reflexão. Nos movimentos sindicais tem uma máxima, né, que é a melhor decisão de uma assembleia é aquela quando definida por uma grande maioria, porém, depois de sanar todas as dúvidas.
Para isso, você precisa ter aberto todos os canais democráticos para você estar discutindo, né? Ampliar a participação do pessoal. Então nós pretendemos continuar com todos os segmentos e pegar os interesses, mesmo que de grupos menores aí dentro da universidade, né? Nós precisamos sair do quantitativo e ir para o qualitativo. Então quando a gente vai discutir acessibilidade, aí o que nós vamos ver? Bom, para mim não me interessa, a maior parte do povo aqui, certo? É chamado, entre aspas, de normais, porque não é cego, não é cadeirante. Agora, porque são poucas essas pessoas, vão ser excluídas do processo, aí nós temos que tirar o U de universidade, né, e deixar só universidade lá e pronto. Né? Então, é preciso trazer todo mundo. E a intenção é a gente continuar isso daí. Como eu havia dito que tem toda uma expectativa na sociedade e que cada um tem ali o seu ponto de vista, é preciso trazer todos esses pontos de vista para a gente ver aí qual é o senso, né? O consenso, melhor dizendo, ali nessa expectativa desse pessoal, para que a gente tenha um processo onde a universidade realmente venha apontar, como é a sua função histórica, apontar caminhos para a humanidade. Então essa é a perspectiva que a gente tem aí. Lembrando, como referido anteriormente, como é que você empodera, né? Numa crise estrutural, não tem como o mercado ganhar dinheiro. Então, como é que ele não tem um prejuízo maior? Impedindo que outros tenham, né, a sua remuneração. Traduzindo no português, para o pessoal é o seguinte: quando o empresário não dá conta de ganhar mais aqui, porque não pode cobrar mais, o que ele faz? Ele tem que diminuir a despesa. E a despesa ele diminui tirando o salário do pessoal. E como é que ele faz isso? Através do Estado brasileiro, que vai tirar os direitos conquistados ao longo de tempo. E aí nós vimos na Europa, primeira coisa que se faz é acabar com a Seguridade Social. Depois todos os direitos trabalhistas. Porque é a primeira medida que se faz para poder, né, recuperar economicamente. Só que isso aumenta a crise social. Aumentando a crise social, você tem que, mais uma vez, implementar e empoderar, né, o aparato policial repressor do Estado. Daí o Estado tem que ser mais autoritário. Né? E aí quando você vai buscando, alguns filósofos vão dizer para você, né, o Rousseau já colocava que quando o monarca traz para si um poder maior do que o poder do povo, esse Estado deixa de ser democrático e passa a ser um Estado autoritário. Então, certo. Essa é a situação. Diego, a gente estava falando aqui, ele falou de apoiar mesmo alguns movimentos menores, alguns grupos menores. É bom falar de minoria, porque a gente, apesar de estar num ambiente universitário, me parece uma coisa arcaica, uma coisa absurda, a questão de preconceito. Essas minorias terem que ficar batalhando ainda por algo que deveria ser delas por direito. Recentemente a gente teve um ato, né, o pessoal pedindo com relação a direitos dos negros na UFO. Basta a gente ter a oportunidade de alguém demonstrar algo sem se identificar, a gente tem acesso a cada coisa que as pessoas pensam. Hoje mesmo, por exemplo, eu estava olhando na rede social um anúncio de alguém que estava oferecendo uma vaga de emprego para garçons e nesses grupos de emprego, e a pessoa falava que não podia ser homossexual. Então, assim, dentro desse movimento, desse grupo, existe alguma ação, alguma frente para poder trabalhar essas questões dentro da universidade, por que não fora dela? Bom, a gente congrega, né, uma pluralidade, né, palavra difícil, de segmentos que estão compondo com a gente, né? Então, existem movimentos como esse que você citou, que apesar de não estarem com a gente, mas existe uma proximidade, uma convergência de ideias, né, que se colocam contra alguns ataques que a gente está vendo surgir na sociedade brasileira. E até mesmo no sentido político disso, a expressão na política institucional, né? Quando você cita esse caso, né, desse ato que ocorreu aqui na UFO, né, ele ocorreu porque um setor, né, ligado à gestão pública, né, ele atacou um professor, né, um professor que ele
aplicava ali, né, no cotidiano de suas aulas alguns elementos de matriz afro-brasileira, né, de danças e tudo mais. Então você vê que existe um pensamento conservador, um pensamento que a gente pode dizer reacionário, que está espraiado na sociedade brasileira, que vem aí atacar direitos conquistados pelo que a gente chama, né, às vezes de minorias, né, mas que são setores que estão presentes em toda a sociedade brasileira, né? Por exemplo, em alguns casos a gente tem até dúvida se é minoria ou não. Sim, porque, né, é minoria em termos de direitos, né, quando a gente coloca, né? Porque se você pegar prática, a maior parte da população brasileira é negra, né, e metade dela também são de mulheres, né? Então você tem ali, né, diversos sujeitos na sociedade brasileira que estão excluídos de uma maneira ou de outra. Existe a violência contra a mulher, né? E a gente vê casos, né, como o da menina, né, do estupro coletivo, que gerou toda a comoção nacional, mas que a gente vê aí, né, pelos contornos que se dá pela mídia, principalmente pela grande mídia, de um debate mais aprofundado em relação à questão de como o machismo, ele existe na sociedade brasileira, como ele é violento, né, contra as mulheres, e como que também, né, existe a LGBTfobia e ela encontra um espaço, né, que é violento também contra os homossexuais, contra as lésbicas, contra, né, as bissexuais e todos os outros setores, né, não se tem um debate aprofundado em relação a isso. Então a gente convida, né, esses setores a compor o comitê com a gente, porque a gente vê que os direitos, né, em relação a esses setores estão sendo atacados. E a gente tem muito mais força quando a gente age junto, né, para contrapor essa iniciativa conservadora que está colocada aí. A gente precisa dar mais uma pausa na nossa conversa. Bom, UFO no Plural volta daqui a pouco, eu te espero. A equipe de desenvolvimento em robótica móvel da Universidade Federal de Uberlândia, mais conhecida como EDROM, existe desde 2009. Um projeto de extensão que dá oportunidades para os estudantes dos cursos de engenharias mecânica, mecatrônica e aeronáutica de aplicar os conhecimentos teóricos aprendidos em sala de aula. As atividades são realizadas no Laboratório de Automação e Robótica da UFO. O projeto EDROM é um projeto de extensão que significa Equipe de Desenvolvimento em Robótica Móvel, em que os estudantes da Faculdade de Engenharia Mecânica têm a oportunidade de estarem testando na prática os conhecimentos teóricos que eles estão vendo durante o curso deles e estarem trabalhando com tecnologias de ponta. Estamos de volta e hoje o UFO no Plural fala sobre um comitê autônomo formado por membros da Universidade Federal de Uberlândia e que tem como causa, né, a luta pela democracia. Estava conversando no bloco anterior com o Diego. Diego, a gente estava falando de alguns problemas relacionados a essas consideradas minorias, né, por direito. Você comentou sobre machismo, a gente falou sobre questão de etnias, né? Com relação eu queria que você continuasse com relação ao machismo, você estava falando um pouco dessa cultura machista. E quando a gente fala disso, a gente tem que entender que isso aí tem uma expressão na política institucional, né? Se eu não me engano, o Congresso brasileiro ele é composto apenas por 8% de mulheres, né? De negros também você vai ver que é um número baixíssimo. A gente não tem nem indígenas, né, representantes no Congresso brasileiro. Da juventude, então, né, a gente tem muito poucos, mas muito poucos, né, que levam realmente às pautas que são de interesse da juventude. Quando a gente está falando de juventude, a gente tem que entender que a gente está falando de diversos setores, né, inclusive de setores que não estão aqui na universidade. Um dado também que a gente pode falar que 40 mil jovens brasileiros morrem por ano no Brasil, né, que é um dado que significa aí que a gente tem assassinados, né, estou falando de jovens assassinados, mais que em países que estão em guerra civil. Isso aí é uma expressão dessa desigualdade social que a gente vive aqui e que é atrelada, né, a questão, né, no racismo que é histórico no país, né. Se pega esse dado novamente, você vai ver que a maior parte deles são jovens
pobres e negros que são assassinados. Né? Se você pegar tudo isso, né, juntar, né, com outras questões que estão emergindo na sociedade, né, que limitam direitos, você vai ver que a gente tem uma grande exclusão social, né, que é provocada principalmente entre os mais pobres e os setores, né, da sociedade que vivem as opressões sociais. Né? Mas vamos voltar a falar do comitê. Eu gostaria de saber de você, porque um dos lemas do comitê é a questão de lutar para que não haja, né, na vida, nenhuma perda de direitos, né? Como que você vê isso, para você mesmo, Diego, como que você vê isso como representante dos alunos? E o que vocês pretendem fazer para resgatar esses direitos, se algum foi perdido? Eu sou estudante de pós-graduação, né, mas nesse momento, né, os estudantes da universidade, eles fizeram, né, uma série de processos que partiu de uma assembleia, né, que ocorreu durante a semana passada, né, que vai culminar, inclusive, com paralisação estudantil em 3 dias aqui na UFO. Né? Então, a gente vê que existe, né, um corpo de estudantes, né, que realmente ele acredita que a gente está vivendo um momento de retrocessos na política brasileira e que está disposto a enfrentar isso. Né? E quando eu estou falando de política brasileira, eu estou querendo dizer que também tem uma implicação, né, nos setores sociais, na educação pública principalmente, que é onde que a gente está se colocando. Né? Quando a gente vê, por exemplo, o risco de, né, corte de verbas vindo aí, né, de receitas, né, que são vinculadas, que são direcionadas para a educação brasileira, né, em risco de não virem mais. Né? A gente vê também um processo, né, de cortes, né, em programas ou de mudança no perfil, né, de programas como o PIBID, né, que ele serve aí para a formação docente, né, numa perspectiva mais plural, mais democrática, e que também vem sofrido aí alguns ataques que a gente não concorda. Então a gente está disposto a se mobilizar, né, para fazer e colocar o debate aí para a sociedade do que a gente acredita que de fato deve ser a educação pública e os direitos sociais. Né? Certo, com relação a esses cortes, isso já vem acontecendo há algum tempo, não é de hoje, né? Sim. A gente acredita que eles vêm ocorrendo, né? Porque quando, né, se coloca nessa questão, né, de que existem lobbies, né, na política brasileira, que existe um domínio, né, de determinados setores, no sentido econômico mesmo, porque patrocinam campanhas eleitorais e quando você patrocina campanhas você quer algo em troca. Então a gente vê que esse domínio econômico ali, numa situação de crise como a gente vive, faz com que favoreça determinados interesses em detrimento de outros. O que a gente acredita que de fato deve ser colocado na agenda pública é um debate sobre essa crise que está colocada. Né? A gente acredita que deve ter um processo de democratização da sociedade brasileira que passa, né, pela democratização da informação, da democratização da mídia, por uma reforma política ampla, né, para garantir a participação democrática e popular, e isso não está colocado nesse momento. O que está colocado é uma perspectiva que apenas serve, ao nosso ver, né, para favorecer determinados interesses e não colocar de fato, né, o que são os interesses sociais em meio à questão econômica. Quando você coloca o debate econômico numa perspectiva meramente técnica, você não está permitindo que boa parte da população brasileira de fato entenda o que está acontecendo e nem se empodere em relação às questões que estão colocadas para disputar aquilo ali. Né? Então, a gente acredita que tem que se debater o que é o Estado brasileiro e a participação democrática e popular nesse momento. Né? Certo. Falar em participação, professor, atualmente o comitê, na verdade, ele é recente, né? Existe essa representatividade de fato? O que vocês sentem? Bem, nós temos percebido uma ampliação da participação, né? Ele foi criado no momento de grande conturbação na discussão sobre a aprovação pela Câmara do processo de impeachment, né, que nós vislumbramos com sérias reservas jurídicas em particular, né, em relação a todo esse processo, e acreditamos que sim, está tendo uma repercussão boa, congregando diferentes atores e movimentos sem qualquer pretensão de substituir
ou de verticalizar demandas, né? Mas sim que promova esse debate efetivo, né? Porque o que nós precisamos na universidade é de mais debate e não de menos debate. É de uma cultura que procura iluminar aquilo que está invisível e silenciado, e não uma cultura do silenciamento. Então, nesse sentido, dentre todas essas questões que foram levantadas aqui pelos colegas, né, o comitê também se posiciona sobre outros temas também muito controvertidos, como, por exemplo, o projeto chamado da Escola Sem Partido, cuja intenção é restringir, limitar a liberdade de cátedra, a autonomia tanto da universidade quanto das escolas no âmbito estadual e municipal, procurando retirar do debate do ensino, né, discussão sobre política, ou limitar a discussão sobre gênero, sobre sociologia, sobre história. Então, aquilo que procura invisibilizar, cercear, limitar, nós do comitê, eu acredito que isso é algo que congrega a todos, sem a menor sombra de dúvida, nós nos posicionamos fortemente contrários, né? Então, no mesmo sentido, no âmbito da universidade, dos institutos federais, estaremos sempre à frente da luta e da resistência em nome da defesa dessa liberdade, desse pluralismo e dessa diversidade. Esse é um papel, acho que é um papel que aglutina, é um papel que tem chamado a atenção e, como o Paulo e o Diego comentaram, insere a universidade no seu papel histórico. Basta imaginar. Vamos imaginar que, por exemplo, durante a ditadura militar, nós tivemos de fato censura, mas vamos imaginar que essa mesma censura, essa mesma tentativa de limitação venha a ser instalada nos dias atuais, né? Professor, só para concluir essa questão, o comitê, ele é autônomo, né? Embora seja formado por membros de vários setores na UFO, né? Técnicos, professores, alunos, mas ele é autônomo, não passou pelos conselhos superiores. Não, ele é uma iniciativa autônoma por parte desse grupo de professores, estudantes e técnicos. Há também a participação de ativistas ligados à comunidade externa, movimentos sociais, frentes sociais, né? E também, aproveitando para destacar, né, denunciar, né, também políticas no âmbito institucional, no âmbito estatal, que vem afetando gravemente a universidade. Basta pensar, por exemplo, na extinção do Ministério da Cultura, na extinção e na fusão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o da comunicação, né? No campo das políticas, né, afirmativas, a extinção do Ministério dos Direitos Humanos, né? O fim da Controladoria Geral da União, todas as iniciativas em termos privatistas em relação à saúde pública e educação pública, todas essas frentes devem mobilizar a sociedade, não apenas a comunidade acadêmica, mas a sociedade em geral. O nosso papel é tentar potencializar, reverberar, auxiliar na promoção desse debate e na resistência a essas políticas que são fortemente antipopulares. O Ministério da Cultura voltou, né? Retornou. O Ministério da Cultura, sim, né? O Ministério da Cultura voltou, né? Mas, enfim, foi por iniciativa da participação da sociedade civil. Só, né? Para corrigir a informação. Isso, mesmo. Paulo, quais são os próximos passos do comitê? Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Brevemente, só para quem está em casa saber quais são as próximas ações, enfim, do comitê. Olha, nós vamos dar continuidade às nossas jornadas de debate, né, às plenárias, que é muito importante, né, como a gente já havia colocado, há algumas preocupações, e de trazer
as lutas históricas. Só buscando um pouco do que o Diego havia colocado, né? A atenção à mulher, quando eu falei da crise social e de como é que o aparelho do Estado está agindo, na questão do estupro, as pessoas começaram a contar se era 30 pessoas ou não, ou se era da favela ou não, como é que era, aquele negócio todinho, tudo isso apareceu. Mas ninguém foi fazer a estatística de quem disse que era solidário àquela menina e dizia que quem agrediu tinha que ser condenado. Como era a manifestação dessas pessoas? Aí vem o fascismo. O nazismo aparece ali. A maior parte do pessoal diz, esses caras têm que ser mortos, tem nem que ser julgado. Ou seja, nega a eles o direito de defesa. Vai ser condenado, pronto. Isso passa a ser o senso comum, né? A questão da mulher, então, quando acaba com a secretaria, as pessoas foram lá e tá em tudo quanto é coisa. Montou uma comissão para discutir a questão da mulher com os secretários. E as pessoas discutiam o quê? A maioria era homem, só tinha uma mulher. Isso não é o fundamental. E é o que a sociedade tem que acordar para isso. Ninguém está acordando que levar os secretários, né, de segurança para lá para discutir é jogar de fora toda a política da mulher, reconhecendo-a como um agente político, como ser humano, e a questão dela passa a ser tratada por secretários de justiça. O que significa isso? Segurança. Questão de mulher virou caso de polícia no Estado brasileiro. Olha a gravidade disso. Então nós precisamos conversar mais e, como o Diego disse, né, que tem questões que nós estamos mais afetos, então temos um certo conhecimento e não somos donos da verdade, né, e temos as nossas debilidades, é que o comitê está solicitando ao pessoal, você que está aí, venha para contribuir, porque muita coisa que a gente faz aqui o debate, falta elementos para consolidar o seu fechamento, e esses elementos que faltam é justamente o conhecimento que você aí tem e que é desconhecido para nós. E o espaço está aberto, nós queríamos reforçar o convite para dar solidez a essa política de ampliar o debate. A universidade não pode se furtar, né, a ser um canal a serviço da comunidade. E a universidade, que nós estamos dizendo, não é a reitoria ou o conselho universitário. A universidade é a sua comunidade, porque não posso admitir que eu, servidor público, professor, servidor público, o aluno que está aqui e que a universidade é bancada, o conhecimento dele é pelo imposto do cidadão, a gente não dê nada em troca para o cidadão. Isso tem que ser revertido, e parte da gente está concordando que a universidade é pública e que temos que ter essa contrapartida, é fomentando esse debate e trazendo, por isso que nós estamos incluindo também nos nossos debates a vinda da comunidade externa para que a gente possa realmente falar de democracia. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, nosso tempo acabou. E que prevaleça, sobretudo, aí, né, o bem-estar do povo. Bom, o programa UFO no Plural vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais. Tchau.